Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Amigos do programa Raízes da Espanha, aqui estamos mais uma vez para conversar um pouco sobre a cultura espanhola em Sorocaba, mais especialmente no bairro do Além Ponte. Normalmente as pessoas que me encontram na rua querem saber afinal de que família espanhola eu sou. Na verdade, eu não sou espanhol, eu não sou descendente de espanhol, eu sou descendente de caipiras, caipiras de Tatuí, caipiras de Itu, caipiras de Sorocaba. A única ligação forte que eu tenho com os espanhóis é ter nascido na Rua Santa Maria, no Além Ponte. A única razão que me prende aos espanhóis, me liga afetivamente aos espanhóis, é o fato de ter vivido sempre ali na Rua Coronel Nogueira Padilha, nasci na Rua Santa Maria, moro na Rua Coronel Nogueira Padilha. O meu pai trabalhou, era dentista na Rua Santa Maria a vida toda. A minha mãe era professora no Senador Vergueiro, depois na Escola Mista de Pinheiros. A minha irmã era professora no Parquinho. A outra minha irmã era jogadora de basquete, da seleção sorocabana e brasileira de basquete, então vivia sempre ali no ginásio de esportes. Então toda a minha vida roda em torno do Além Ponte e de todas as famílias, principalmente as espanholas. Por essa razão, eu tenho por hábito visitar sempre, andar sempre, passear sempre pelas ruas do Além Ponte. Costumo ir ao Campo São Bento, continuo sendo sambentista. Costumo ir à feira da Rua Santa Maria para um contato com os amigos, com as velhas famílias do bairro. Enfim, eu vivo intensamente o bairro onde eu nasci. E é dessa vivência que nasce a convivência com os espanhóis, que são todos eles meus vizinhos, meus amigos, passeio, ando na rua que eu ando. E é nessas andanças que eu tenho observado um fato assim bastante interessante. As casas do Além Ponte são diferentes das casas de outros bairros. Se nós analisarmos as casas da Vila Hortência hoje, construídas nas décadas de 20, de 30 e de 40, nós vamos notar uma grande diferença das casas de estilo brasileiro, vamos dizer assim, de estilo português, construídas na mesma época. A casa típica brasileira, típica colonial portuguesa, vamos dizer assim, elas são dotadas de beira, eiras e beiras, que é o telhado avançado sobre a calçada, gotejando água sobre a gente quando passa no dia de chuva. Enquanto que a casa do pedreiro espanhol, construída por pedreiros espanhóis, elas têm a platibanda elevada, cobrindo, protegendo o telhado. Então, a diversidade de platibandas que você vai encontrar no bairro vai mostrando a diversidade dos pedreiros que ali trabalharam. Você encontra pequenas esculturas, pequenos relevos moldados em cerâmica e colocados nas fachadas. Você encontra anjinhos, até animais em alguns lugares você encontra, e isso fazia parte de uma técnica do pedreiro espanhol. Me contava certa vez, e até falou aqui nesse programa, a Maria Aparecida Comitre, que o pai dela, o Chico Argentino, ele era um artista, ele era chamado de artista. Por quê? Porque a especialidade dele era exatamente fazer as fachadas. Fachadas decoradas, fachadas enfeitadas, como a gente está vendo aí em algumas fotos. Tem uma outra família, que é da família Gutierrez, que foi o loteador do Jardim Gutierrez, também. O seu Gutierrez era um pedreiro de fachada. Ele não gostava de montar parede, de fazer reboco. O negócio dele é ir no fim da construção e trabalhar na ornamentação da fachada, na decoração da fachada, enfim, no encerramento, na arte final de uma obra que seria, no caso, a casa. Então isso você vai vendo à medida que você anda pelo bairro. Pena que eu não tenha conhecimentos
arquitetônico suficiente para analisar, para avaliar e contar para vocês hoje aqui que essas casas são realmente de estilo espanhol, que essas casas são realmente fruto dessa imigração espanhola em Sorocaba. Mas isso pode ser uma tarefa para um profissional que queira ir ao Além Ponte, que queira correr aquelas ruas e levantar em cada detalhe, em cada escultura, em cada fachada, uma história que ligue cada vez mais a cultura espanhola com a cultura de Sorocaba. E nessas andanças pelo bairro, um dia eu cheguei até um posto de gasolina na Avenida Paraguai, que na verdade não é avenida, é uma rua simples de duas mãos. E nesse posto de gasolina eu encontrei um chaveiro que foi trazido da Espanha, mais especificamente de Granada, pela família proprietária do posto, que é a família Pudas, Dona Maria Pudas. E hoje eles passaram já esse posto para frente, mas o novo proprietário mantém aquela recordação espanhola dentro do posto. E essa recordação, eu não vou dizer os termos assim exatos que estavam lá no chaveiro, que eu pretendo que vocês vejam nas imagens. Mas é mais ou menos assim: senhora, dá uma esmola ao coitado cego, porque não há cego mais triste neste mundo do que ser cego em Granada. O que quer dizer? Eles querem dizer que Granada é uma cidade muito bonita, tão bonita, que é muito triste ser cego em Granada. E esse chaveiro mostra essa frase e alguns aspectos, assim, alguns postais da cidade de Granada, entre elas, que eu me lembro agora, o Palácio de Alhambra, que é o principal monumento arquitetônico e histórico da cidade de Granada. Essa mesma frase que eu encontrei num posto de gasolina da Rua Paraguai, no Além Ponte, certo dia aparece na minha frente na internet, sobrepondo a cidade de Granada com o autor da frase, do verso, a respeito do cego, do drama do cego, de ser cego em Barcelona. Como vocês viram, o programa hoje saiu daquele formato habitual em que a gente, no primeiro bloco, apresentava as notícias mais importantes da semana ou do mês da Casa da Espanha. Essa semana a Casa da Espanha deu um descansozinho em função das múltiplas atividades da Semana da Hispanidade, e isso nos deu oportunidade de pensar um pouco mais o bairro, de rever um pouco a cultura, os costumes, enfim, a vida do nosso bairro do Além Ponte, que é a expressão máxima da colônia espanhola de Sorocaba. Mas agora, no segundo bloco, nós voltamos ao formato habitual, tradicional. Nós vamos ouvir uma família de espanhóis do bairro do Além Ponte, que hoje nem mora mais no bairro do Além Ponte, que é a família do Juarez Leite Oliveira, um jovem empresário sorocabano que hoje luta, corre atrás das origens de sua família no Brasil e na Espanha. Além disso, ele tem uma proposta de unir a família toda. E ele está convocando agora a família Calderón, que é o nome da família do seu avô, a fim de que se reúnam em Sorocaba. Então deve estar em Sorocaba logo mais Calderões da Argentina, Calderões da Espanha e Calderões do Brasil. Aguarde o próximo bloco. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
Estamos de volta ao programa Raiz de Espanha. Agora na residência do Juarez Leite Oliveira, um empresário sorocabano, descendente de espanhol, da família Calderón. É isso, Juarez? Perfeitamente, Sérgio. E qual é a história? Há quanto tempo essa família está aqui no Brasil? Bom, o nosso bisavô Isidoro Calderón, ele chegou no Brasil em 1913. Vieram de navio chamado Amazonas, desembarcaram em Santos e de Santos eles foram para a região de Jabuticabal. Ali se instalaram. O meu bisavô, ele já tinha, era o segundo casamento que ele tinha 3 filhos desse primeiro casamento. Ao chegar no Brasil, já com a segunda esposa e com mais 4 filhos, depois ele teve mais 3 filhos aqui no Brasil, eles foram para Jabuticabal. Em Jabuticabal, Jabuticabal, para ser mais preciso, Sérgio, a cidade era Córrego Rico, que é da região de Jabuticabal. Ficaram lá em torno de uns 10 a 12 anos e vieram para a nossa região aqui de Sorocaba, mais ou menos em 1928, 1929. Então era um caldeirão bem fértil, né? Quantos filhos teve? Ao todo, 10 que a gente tem conhecimento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito das pesquisas que a gente tem feito, mas assim, que a gente tem registro documentado, são 10 filhos, 3 do primeiro casamento e 7 do segundo casamento. E qual era a atividade deles lá na Espanha? O meu bisavô, ele era um pastor de ovelha. Numa cidadezinha chamada Alcaudete, não vou errar, Alcaudete de la Jara, na província de Toledo, e ele desenvolvia essa função, essa atividade de pastor, ele pastoreava ovelhas. E chegando no Brasil, ele vai para o café? Vai para Jabuticabal, nas fazendas de café. Cafés. E em Sorocaba, qual a atividade dele? Sorocaba, ele plantou laranja, gozado, né? Agora a gente está descobrindo isso, resgatando essa informação. Ele plantou laranja na frente da minha casa, que eu morei num condomínio aqui em Sorocaba, o condomínio Santa Maria, e eu não sabia que à frente desse condomínio eram as terras do meu bisavô. Ali na rodovia João Lemes dos Santos, a estrada que vai para Salto de Pirapora, e ele plantou laranja lá até que a plantação, a cultura de laranja sofreu por uma grave peste, né, praga, e aí eles tiveram que tomar outro rumo. Foi lá que vocês encontraram a casa que pertenceu ao Perfeito, seu avô? Legal você ter lembrado disso. Recentemente, eu e um primo nosso, nós fomos até essa fazenda. Ela existe hoje, pasto, como a grande maioria das fazendas brasileiras. Pasto perto de um condomínio. Perfeito. Bem na frente de um condomínio de alto padrão, tem uma fazenda lá de gado. E nós identificamos 2 palmeiras, inclusive os moradores de Sorocaba, quando estiverem se dirigindo para Salto de Pirapora, em frente ao condomínio Chácara Santa Maria, eles olharem à direita, eles vão enxergar 2 palmeiras solitárias no meio do pasto. Essas palmeiras foram plantadas por um tio meu, pelo filho do bisavô Isidoro, o meu tio Lúcio. Ele plantou essas 2 palmeiras, elas estão lá. E a casa que meu bisavô ergueu era uma casinha de pau a pique. E hoje essa casinha ela foi ampliada com alvenaria, mas a parte onde meu bisavô mora, que meu bisavô morou, ainda está de pé. É muito interessante, foi emocionante a gente ter a oportunidade de ir lá fotografar essa casa. Você falou a respeito da laranja, deu a crise da laranja com a doença, a guerra veio interromper a exportação e tal. E do que a família passou a viver depois disso? Bom, o meu bisavô, ele era um homem visionário, empreendedor e muito criterioso com as economias, né? Apesar dele ter casado 2 vezes. Esse espanhol é muito criterioso com a economia, né? Acho que é assim. Até hoje nós somos. E ele fez o pé de meia dele desde a região de Jabuticabal e depois aqui em Sorocaba. Ele conseguiu amealhar uma certa quantia e ele foi investindo em imóveis, em casinhas de aluguel. Quando aconteceu a crise, ele já tinha condição de sobreviver com as casinhas, mas aí ele colocou os filhos para buscar outra atividade e eles foram, a maioria dos filhos maiores, foram trabalhar
tecelagem, facção, né? Eles pegavam linha das grandes indústrias e teciam linho. Você sabe, Juarez, que 80% das famílias espanholas que eu entrevistei aqui nesse programa, todas elas investiam a economia em casa de aluguel. É mesmo? 80%, quer dizer, o mesmo papel que desempenhou o seu avô. Quer dizer, bisavô, né? Isso. Eles guardavam um dinheirinho, já compravam uma calça e logo depois, com meia dúzia de casa, paravam de trabalhar. É mesmo? Daí passavam a viver. A grande maioria deles. Começavam a desfrutar da vida. Desfrutar da vida, exatamente. E foi isso que ele fez e os filhos continuaram. Aí eu já com 7, 8, 9 anos, eu me lembro perfeitamente das fabriquinhas que o meu avô, que meus tios tinham de tiares. A gente ficava lá nas fabriquinhas olhando os tiares funcionando. Eu tenho bastante recordação dessa época. O seu avô, então, foi já tecelão? Tecelão. E a sua mãe? A mãe da minha mãe ou a minha mãe? A minha mãe direto. Sua mãe, já estamos na sua mãe. Já estamos na geração da minha mãe. A minha mãe foi uma batalhadora, 4 filhos, né? Eu sou o segundo, tenho um irmão mais velho que é dentista, uma irmã arquiteta e um irmão que trabalha comigo hoje na área de comercial na minha empresa. Nem laranja, nem tecelagem, nem aluguel? Minha mãe foi para o ensino, para a educação. Até hoje é uma estudiosa de comportamento, educação, de ensino. Ela foi professora, ela foi supervisora, foi diretora. Começou no SESI, foi amiga da sua esposa, inclusive, e depois se aposentou no Estado como diretora. Quer dizer, é curioso, né, que a evolução de toda a família imigrante que a gente conhece, assim, o perfil do bairro é mais ou menos esse, né? Uhum. Eles vêm com grande dificuldade financeira e com grande dificuldade de conhecimento. Verdade. E aos poucos eles vão galgando passo por passo, né? Suplantando a questão econômica, suplantando o analfabetismo, que era muito comum. Uhum. Parece-me que acho que a mãe de sua mãe teve dificuldade em ir à escola, né? Então, Sérgio, essa percepção que você acabou de colocar é muito verdadeira. Os meus avós, a avó Inácia e o avô Serafim, com a dificuldade educacional, não tiveram formação nenhuma, quase analfabetos, foram guerreiros, passaram isso para as 2 filhas, né, para minha mãe e para minha tia Helenice, e as outras 2 guerreiras que educaram os 4 filhos, todos formados. Eu me recordo da minha mãe trabalhando em 2 períodos, no SESI, depois no Estado, à noite fazendo o antigo normal, né, para se aperfeiçoar, para nos dar uma condição educacional e nos dirigir para um caminho da educação. E isso foi um legado que ela nos deixou, ela e meu pai, que é impagável, que a gente tem que reconhecer a todo instante o esforço que eles tiveram para nos dar essa condição. Muito bom, mas fica aí que a gente vai continuar conversando sobre o trabalho de vocês hoje de resgatar as origens da família Calderon. Legal. Fiquem aí que tem mais. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
De volta ao programa Raiz de Espanha, nós estamos aqui novamente com o Juarez Leite Oliveira e ele vai nos contar agora o esforço da quarta geração dos Calderon em buscar as origens da família. Como que é isso, Juarez? Sérgio, eu posso dizer que é um pouco desgastante, mas muito mais gratificante, né? Tem dado trabalho, mas alguns primos estão bastante empenhados. Nós temos um primo de São Paulo, o primo Valmir, que já foi 2 vezes para a Espanha, estabeleceu contato com o prefeito lá da cidade. Ele esteve na igreja onde os nossos antepassados foram batizados, conseguiu levantar alguns documentos lá muito interessantes, que a gente vai, no encontro que daqui a pouco a gente vai falar, nós vamos projetar toda essa história documentada, a vinda deles de navio, a ata do navio que consta o nome deles como passageiros. Então, está sendo incessante, um pouco desgastante, mas muito gratificante. Está sendo muito bonito a gente poder resgatar isso. Juarez, você correndo atrás das origens, os seus irmãos colocando o nome espanhol que não tinham, né? O Calderon, eles tinham Leite Oliveira e agora estão colocando o Calderon. Quando começou esse interesse, essa volta ao sentimento de hispanidade? Sérgio, é uma coisa bastante interessante você falar, e aí eu quero fazer jogar um pouco de confete no meu amigo aqui, mas você, o canal, a Casa de Espanha, vocês têm uma grande contribuição nesse sentido. Esse movimento todo, você pode ter certeza que é decorrente desse esforço que vocês estão fazendo, do Luiz lá na frente à casa, como presidente da Casa de Espanha, o Rui, o Perdiga, o Daniel, são pessoas que estão estimulando, e isso nos incentivou também a fazer esse encontro. Já há algum tempo, uns 2 anos atrás, um primo colocou a ideia, um outro colocou a ideia, mas ninguém abraçou a causa de fazer esse encontro. Nós tomamos a frente disso no começo desse ano e vamos concretizar, e se Deus quiser, no dia 15 de novembro a gente vai reunir 214 caldeirons já confirmados a presença entre Espanha, Argentina e Brasil. Então vai ferver lá na O caldeirão vai ferver, vai ser muito bom. Antes de vocês começarem esse trabalho, você fez uma busca de documentos, de fotos, você conseguiu resgatar ainda muita coisa ou muita coisa se perdeu? Muita coisa se perde, é difícil. Você fez um trabalho de pesquisa com o seu livro, você sabe quanto é difícil. Mas, surpreendentemente, eu fiz um primeiro encontro aqui na minha casa com um descendente de cada filho do meu bisavô, reuni 7 casais e com eles a gente estabeleceu assim, olha, você busca do seu lado da sua família, você do lado da sua outra família, e a gente conseguiu levantar muita foto, muito documento, muita coisa muito interessante, que eu vou mandar depois para a sua produção aí também, para que vocês possam ilustrar essa matéria com essas fotos. São coisas preciosas, a gente é meio suspeito a falar, porque é da nossa família, mas são documentos e fotos que nos traz a memória, assim, coisas muito legais, muito legais. Porque nessa pesquisa, nessa investigação que vocês estão fazendo, tem um parente desaparecido? Pois é, nós descobrimos que o meu bisavô teve mais um irmão e que a gente não sabe, o nome dele era Juan, e a gente não sabe onde ele está, né? Mas eu não sei se eu posso falar com relação ao encontro também, que isso nasceu já há algum tempo, quando meu bisavô chegou aqui no Brasil e os 2 filhos foram morar na Argentina, eles ficaram afastados por 42 anos. Então, esse encontro agora, isso vai trazer coisa muito para a história nossa, dos descendentes mais recentes, né? Tem muita gente da Argentina? Nós traremos 15 primos da Argentina. 15 primos. Muito bom. E Espanha? Espanha, nós temos 3 nomes, mas até agora nós não temos a confirmação precisa da vinda deles. Eles estão, porque nós os descobrimos agora também, né? Pelas redes sociais nós descobrimos, fizemos o convite, eles estão tentando reformular a agenda deles para estarem conosco também.
Vocês aqui já foram à Espanha? Os Calderon já foram visitar a Espanha? Eu não tive a oportunidade, estou programando a minha primeira viagem, se Deus quiser, o ano que vem, minha esposa e eu, nós devemos conhecer a cidade lá dos nossos ancestrais e conhecer as nossas raízes lá, né? As nossas origens geográficas. Vai conseguir levar a Dona Luzia ou não? Eu gostaria muito, né? Mas não sei se a saúde dela vai permitir, né? E a vontade dela também. Tem um irmão que está votando um pouco contra isso, mas a gente vai conseguir convencê-lo, se Deus quiser. Então, que dia que vai ser o encontro e o local? Dia 15 de novembro, na chácara Filomena. Essa chácara agora está com um nome novo, mas a referência é a antiga chácara Maluf. Em frente à entrada de Araçoiaba da Serra, ali perto na Raposo. 120. Isso, exatamente. Esse encontro que você vem promovendo agora, de todos os integrantes da família Calderon, da Argentina, do Brasil, da Espanha, é a primeira vez que há assim, uma tentativa de agregação da família? Sérgio, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque aconteceu uma cisão involuntária. Quando eles chegaram no Brasil, dois dos irmãos, dois dos filhos do Isidoro foram para a Argentina e 8 permaneceram no Brasil. Houve um gap, uma faixa de tempo de 42 anos sem esses irmãos se encontrarem. Quando aconteceu esse reencontro, na época, 1969, meu tio Francisco, meu tio Jacinto e meu avô Serafim, eles foram para a Argentina, mandaram uma correspondência para o tio Sebastião, que iria para lá, só que meu tio Sebastião não recebeu essa correspondência. Ao chegarem lá, eles foram para Mendonça, foram para a zona rural, chegaram de madrugada e quando bateram na porta, o amigo do meu tio aqui do Brasil chamou o Sebastião e falou: seus irmãos do Brasil estão aqui. Isso foi uma coisa emocionante e após 3 meses desse reencontro, o tio Sebastião faleceu. Então foi uma coisa preparada por Deus mesmo, foi muito, muito bonito e foi muito emocionante, que também nos move agora a gente fazer esse encontro. Juarez, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pelas suas histórias dos Caldeirões, né? E eu faço votos de que o encontro de vocês seja cheio de sucesso, cheio de emoção e de muitas novidades da família Caldeirão. Sérgio, primeiramente foi um prazerzaço reencontrá-lo. Quanto tempo, né? E a minha eterna gratidão a você, a equipe, a TV que abriu esse espaço para a gente. Obrigado e sucesso para vocês também nesse programa. Obrigado. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Raízes da Espanha. Obrigado a todos pela audiência e hasta la vista. Por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.